Boa noite, pessoal. Antes tarde do que nunca. Entrando um pouquinho atrasados aqui por problemas técnicos. Desde já peço desculpas a vocês. Antes de mais nada, deixa eu acrescentar a nossa convidada de hoje aqui, que é a Bia. Deixa eu ver se a Bia está aqui. Só falta eu te acrescentar no Instagram aqui, Bia. Deixa eu ver aqui. Vê se você consegue me mandar um pedido para entrar na live aqui, que eu não estou te achando aqui. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muita gente entrando aí. Thalita, Simone. Opa, acho que a Bia me pediu. Pronto. Pronto, olha a Bia aí. E aí, tudo bem, Michel? Espera aí, pessoal. Deixa eu fazer um ajuste técnico aqui. Troca de fones. Eu esqueci de trocar. Pronto. E aí, como é que tá o áudio de vocês aí? Tá tudo bem com o áudio de vocês aí? Bom, eu acho que tá aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem, Bia. Então ótimo. O papo vai ser Boa bom, noite. né? Boa noite, antes de mais nada. É que a gente entrou na correria aqui por probleminhas técnicos, mas no final das contas aqui acho que ficou tudo bem. Pessoal, vamos contar com a ajuda de vocês aí. Hoje a gente está fazendo um teste, na verdade, uma live integrada, Instagram e YouTube, por isso da demora para a gente entrar. Então, ó, pessoal do YouTube está dizendo que está com eco na live. Tá dando eco? Ó, já estão sinalizando aqui, ó, a parte técnica aqui da live no YouTube não está indo bem. Vamos fazer o seguinte, como está em cima da Melhorou hora, aí? vou pedir para o pessoal do YouTube. Vê se acertou o áudio aí, por favor, Renata. Não, mas ficou sem microfone, né? Tá, não tem problema. A live do YouTube a gente derruba e faz no Instagram. E depois eu transfiro essa live e gravo no YouTube. Peço para quem estiver no YouTube para acompanhar a gente lá no Instagram. Pode ser? Marcelo Delfino, Natália Brondani. Ficou em cima da hora, mas não tem problema. A gente faz depois, manda para lá. Beleza? Pode ser assim? Então vamos. Deixa eu transferir aqui. Pronto. Agora sim, Bia. E aí? Estamos aqui no Instagram. Tá dando eco. Eu não sei qual é o motivo desse eco. Não sei se é por entrada de áudio aqui do meu fone, o que que era. Aí, para não ficar corrida, a gente já entrou um pouquinho depois, a gente faz o seguinte. A gente faz a live aqui, depois eu salvo, deixo salvo no IGTV, salvo ela no YouTube, se for o caso, Isso, ou se não, se for necessário, a gente faz outro dia lá no YouTube também, que eu sei que você se coloca super à disposição, né? Exatamente. E a gente faz assim. Beleza. Então, gente, ó, para iniciarmos aqui o conteúdo, antes de mais nada, repetir aqui uma boa noite para vocês. Não dá para falar o nome de todo mundo, tem bastante gente assistindo. Natália, Simone, Cris. Estou vendo vocês todos aqui. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Quem quiser chamar seus amigos, familiares, pessoal que está acostumado a viajar junto com vocês, que está precisando aí desse conteúdo de visto, passaporte. A gente hoje tem a oportunidade, a honra de ter uma pessoa que sabe tudo disso aqui, autoridade no assunto. Então, ó, compartilha essa live, chama a galera para assistir com a gente. E quando puder também, curte a live se vocês estiverem gostando, que esse coraçãozinho ajuda muito para o Instagram divulgar, para mais gente poder assistir e participar. E mandem também seus comentários e suas perguntas aí, que são muito bem-vindos. Vão agregar muito aqui para a gente. Bia, e aí, Bia? Conta um pouquinho de você, para quem não te conhece. Alguns já estão aqui, são públicos que vêm lá do Mundial Vistos, da sua página no Instagram. Quem ainda não conhece, eu recomendo, desde já que conheça a página, o perfil no Instagram, acompanhem, sigam. Tem um canal no YouTube também, que é muito legal. E ela agora vai contar um pouquinho para a gente do trabalho que eles fazem, mais de 20 anos que eu sei, e um pouquinho do portfólio aí, dos serviços que vocês oferecem. Então, Michel, é isso aí. Eu tenho uma experiência, estou no mercado, trabalho com isso, né, há mais de 20 anos. E hoje a gente tem 10 unidades físicas no Brasil inteiro, né? São
lojas mesmo para atendimento pessoal, inclusive no Rio, São Paulo, enfim. Mas a gente, além disso, tem outros canais, tem a loja virtual do Mundial Vistos, que é muito legal. Hoje em dia a tendência é esse atendimento à distância, né? E eu tô aqui para esclarecer. Gente, hoje a gente vai destrinchar o assunto. Quero falar tudo, tirar todas as dúvidas aí dos seus seguidores, dos nossos seguidores, né? A respeito aí de visto, passaporte, fronteira, né? O que está acontecendo hoje, no momento. Então, assim, vamos lá, vamos bater um papo e aí a gente pode responder as perguntas, né? Que você vai dominar aí. E eu vou seguindo. Ó, tô vendo a galera comentando aqui, reforçando aqui, Bia, todo mundo já te conhece, que te adora aí. Eu já assisti muita coisa que você faz lá, eu acho que o teu conteúdo é maravilhoso, por isso mesmo a gente te convidou para estar aqui hoje. Antes de mais nada, é passaporte e vistos, né, que vocês trabalham, porque é mundial vistos, mas para que todo mundo entenda, vocês fazem assessoria para passaporte também, não é isso? Na realidade, a Mundial Vistos é uma empresa de assessoria documental para viagens internacionais. Então, o que acontece? A gente trabalha desde o passaporte, vistos para qualquer país, tá? E de qualquer natureza. E a gente é uma empresa especialista na lei de imigração brasileira, inclusive é minha especialidade. Tá? E então, o que eu trabalho? Regularizando estrangeiros para morar no Brasil, residência de estrangeiros no Brasil. Ou seja, a gente trabalha com emissivo internacional, com receptivo do estrangeiro para o Brasil, seja com base em trabalho, né? Labor, família, transferência de tecnologia, seja lá o que for, tá? É com base na lei inteira. Então, assim, é um assunto bem complexo, um assunto longo. Eu tenho certeza aí que a gente pode falar ainda muita coisa, né? Vamos focar no seu visto americano aqui, né? Mas a gente tem, assim, um leque de serviços bem interessantes e que atende todo mundo que precisa fazer uma viagem internacional, seja qual for o motivo. É importante porque a gente pode mesmo focar, mas que já fique claro, então, que qualquer coisa que vocês precisarem de documentação, de vistos para outros países, Austrália, que eu já vi você falar, tantos outros lugares. Traduções públicas juramentadas, que são aquelas traduções para regularizar a citação do documento para ter valor internacional. Então, traduções, tá? Para todas as línguas, traduções juramentadas. Então, a gente apostila também, a gente faz o serviço de apostila, que é um serviço notarial, né? De cartório, mas a gente faz através de um cartório. Mas ele é executado dentro da empresa, então tem a facilidade da gente executar tudo. Bom, com relação a isso, tudo que é documento para ser utilizado fora do país, né? Ou documentos que foram emitidos fora do país e precisam ser utilizados dentro do Brasil, a gente regulariza o documento. Tá? Transcrição de nascimento. Você tem um filho que nasceu fora do Brasil e você quer regularizar a situação dele no Brasil, a gente faz a transcrição do nascimento dele para ele ter direito a ter um passaporte brasileiro. A gente faz tudo. Então, pensando no tudo que envolve internacional, a gente faz. É uma empresa bem de soluções, entendeu? Relacionada a isso. Maravilha, maravilha. É bom, porque todo mundo vai precisar desse tipo de serviço, a gente já deixa isso claro, mas é claro que a gente vai mergulhar agora nesse assunto visto americano, que eu confesso, eu estou ansioso. Até porque mais à frente eu vou falar, eu também vou precisar da ajuda da Mundial Vistos, a gente vai falar aqui, por causa da Sofia que está chegando. Mas antes de mais nada, assim, a pergunta que está na cabeça das pessoas é: quando que vai abrir o visto de novo para eu agendar, para realmente eu poder fazer? O consulado vai abrir? Quando volta tudo ao normal? Já tem alguma resposta para essa pergunta, Bia? Então, é o seguinte, eu venho acompanhando, né, canais internacionais, o site da Casa Branca, alguns pronunciamentos, né, da Casa Branca com relação a isso. O que acontece é o seguinte, os consulados americanos, eles não se fecharam só no Brasil, né? Não sei se todo mundo está ciente, mas o fechamento ele foi a nível, assim, mundial, em todos os países que eles julgaram não terem condições, né, de prestar o serviço rotineiro deles, eles fecharam, né? E entre eles o Brasil. Então, o que está acontecendo?
de 30 em 30 dias é feita uma reavaliação da situação do país para ver se eles julgam possível a reabertura. Né? A gente sabe que esse mês de março reabriu o Consulado de Buenos Aires, né, para emissão de vistos. O Uruguai também está funcionando, tá? Em Montevidéu. Então, assim, com algumas especificidades, inclusive não para todos os serviços, tá? Para alguns serviços específicos. Inclusive, foi isso que foi dito, tá? Eu vou até falar aqui com todo mundo que é muito interessante. O que foi dito, né, pelo porta-voz da Casa Branca é que eles têm maior interesse na reabertura dos consulados, inclusive no Brasil, né, mas em todos os países. E que essa reabertura, a tendência é que ela seja em 4 fases distintas. Eles não discriminaram exatamente as fases, mas como eu venho acompanhando a reabertura em outros países, eu percebi que nos outros países voltaram alguns serviços relacionados a visto para quem tem petição de trabalho, né? Para quem tem um invite aprovado, para quem tem o DS 2019 aprovado, para quem tem I-797, que são alguns vistos específicos, né, para motivos específicos, mas eles reabriram também para renovações. O que é isso? Renovações de visto que estão elegíveis para isenção da entrevista, né? A regra é vistos que tenham vencidos até 12 meses. Só que foi aumentado no final do ano passado para vistos vencidos a 24 meses ou seja, aumentou a regra, né? O visto pode estar vencido há mais tempo, que a pessoa também vai estar elegível para isenção de entrevista. E então eles estão atendendo essas categorias, sabe? Inclusive crianças, né? Vamos falar, solicitantes de vistos até 13 anos e 11 meses, que estão isentos da entrevista física, eles também estarão elegíveis, né? Talvez na primeira fase, igual está sendo em alguns países. Assim como renovações, enfim. Idosos também pega, né, Bia? Idosos, maiores de 80 anos. Né? Maiores de 80 anos também entra nessa faixa aí, né? Nessa regra. Então, provavelmente, a entrevista em si, né? Aqueles pedidos de visto que obrigatoriamente tem que ter entrevista pessoal, talvez esse demore um pouquinho mais até o Brasil estar mais bem preparado, né? Com relação à vacina. Sim. Por aí. Mas os outros países que já estão reabrindo, não é que estejam tão melhores assim do que o Brasil, né? É isso que me chamou a atenção. Exatamente. Isso é uma boa notícia, porque a gente melhorando um pouquinho, como você disse, eles têm muito interesse em retomar aqui também. Então, quem sabe, né? Se a vacina der uma melhorada aí. O Uruguai está numa situação também que não é boa. Argentina, é só a gente pesquisar, né, como está a situação do país com relação à pandemia. Eu só acredito que por serem países um pouco não, bem menores, né, são países menores, o controle com relação à pandemia, ele é mais fácil, quer dizer, menos difícil, né? Mais simples, fácil, né? Porque nada é fácil. É mais simples. Fica melhor simples. Assim. Isso. Mas, sinceramente, vou falar minha opinião agora, de Ana Beatriz, né, de Bia, da Mundial Vistos, há 20 anos aplicando o visto americano praticamente todos os dias. Eu acredito que o Brasil está bem próximo da reabertura, tá? Então, assim, eu aconselho, inclusive, as pessoas que precisam renovar ou agendar para um primeiro visto mesmo, que procurem fazer o quanto antes, porque as agendas estão abertas, né? Mas elas estão com vagas disponíveis só para o final do ano. Primeiro visto só a partir de outubro, novembro e dezembro. Para renovações e menores ou maiores, né, que isentam a entrevista, tem vagas a partir de finalzinho de agosto, praticamente setembro. Então, assim, é a hora, né? Quem está se planejando aí, tá querendo passear aí para Disney. Não pode Verdade. E a gente aqui eu comecei esse movimento de fazer as lives às quartas, justamente para começar a falar de planejamento, porque a gente está vendo essa caminhada para retomar essa questão das viagens, né? E a gente sabe que, eu sempre cito isso, tem uma demanda reprimida enorme de gente que já tinha viagem marcada, que
teve que fazer uma remarcação, alguns até menos tiveram que cancelar a viagem, mas já tem aqueles que viajariam normalmente, né? Nesse destino que a gente fala tanto, que é de Orlando, da Disney, a Disney vai ter um ano, está tendo, né? Começou em 2021, mas em 1º de outubro é aniversário de 50 anos de Walt Disney World, então é um evento assim muito marcante. Muitos fãs da Disney vão querer viajar por isso, e eles já comunicaram que vai ter uma celebração que começa nessa data, 1º de outubro desse ano, Sim. e daí para frente, 18 meses de celebração, que é para dar tempo dos países se recuperarem, poderem viajar, todo mundo aproveitar essa festa, essa celebração toda que vai ter, né? Então, acho que muita gente vai viajar, muita gente vai precisar se planejar, e tudo começa com passaporte e visto, né? Exato. É muito importante estar habilitado. Eu sei que o visto, como eu te vejo muito falar, não te garante entrada no país, mas sem ele não adianta você ir, né? Você tem que estar com... Você nem chega lá. A gente diz isso porque a pessoa precisa passar por uma entrevista quando chega lá e tudo mais, mas o visto é fundamental. E a gente sabe que vai ter muita gente querendo marcar. Eu imagino que eles também vão se esforçar para tentar atender todo mundo, mas a gente tem que tentar estar ligado nisso aí, tentar se antecipar, né? Para poder fazer a marcação. Quem puder largar na frente aí nessa corrida, acho importante, porque a tendência é que a gente tenha essa retomada realmente, né? Eu tô super de verdade. Talvez agora em abril, eu acredito que, né, é querer muito, mas sinceramente, olha só, hoje a gente está no dia... Hoje é 17 ou 18? 17. 17, estou bem perdida aqui. Hoje é dia 17. A gente ainda não teve nenhum cancelamento, tá, de nada referente a abril. Então, nosso mês de abril, ele tá com todas as entrevistas ainda confirmadas, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas, normalmente, quando chega nesse período, meados do mês anterior, a gente já começa a receber os comunicados de cancelamento do consulado. Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, mas, né, eles devem estar, com certeza, fazendo um planejamento de reabertura. Assim, vamos posicionar aí quem está acompanhando a gente. A marcação de visto, a emissão do passaporte, é normal que cada um possa cuidar da sua documentação, possa fazer. A gente mesmo aqui em casa, desde quando a gente começou a viajar, a gente fez marcação para emitir nosso passaporte, entrada em documentação, da mesma forma com o visto. É simples? Até só não é fácil, porque a gente pega para tirar um... Você está rindo, né, Bia? Porque aquele formulário, por exemplo, é o DR-110. Muita eu coisa confundo mudou, DR com 10. Né? Muita coisa mudou. E ele é complicado de preencher, né? Até a foto você tinha que caprichar. A pessoa que tem, né, um certo conhecimento de inglês, né, por preenchimento ser feito de forma correta, completa em inglês, já é um caminho andado, né? É claro, assim, que quando a pessoa contrata uma assessoria, o que ela quer é ter certeza de que a aplicação está correta, né? Nenhuma assessoria, nem a Mundial Visto, nem nenhuma no Brasil garante visto nenhum. Mas o papel da assessoria é justamente diminuir ao máximo o risco de negativa do visto da pessoa, né? Então, o que há? Um preparo, né, para a pessoa, a gente prepara, a gente faz o preenchimento correto, completo, mas nada disso impede de uma pessoa tentar fazer sozinha, né? Se ela tem se ela se sente, né, apta e tudo, sim, com certeza. Mas inclusive isso, que a gente tem clientes, sabe? Que inclusive fez sozinho, aí teve o visto negado, aí procura Mundial Visto e fala, eu devia ter procurado uma assessoria, eu achava que estava certo, mas eu senti que teve alguma coisa, e faz com a gente um mês depois e tem o visto aprovado, entendeu? E aí a pessoa fala, nossa, tudo que você me falou aconteceu, meu Deus, uma assessoria é essencial, agora eu vou falar com todo mundo, entendeu? Mas é por isso, na realidade é aquela tal história. Você comprou um carro, né? Você quer emplacar e ir lá no Detran, ficar um dia inteiro por conta, ou você quer contratar um especialista que leva, faz tudo, te traz ele pronto? Né? É isso que a gente faz, é uma prestação. É uma questão de comodidade, né? E dar certeza de que vai dar tudo certo. No caso do visto, você falou, não é 100%,
Mas eu estava acompanhando, as estatísticas de vocês são muito boas de aprovação de visto. Você tem um número aí contigo Hoje a gente tem aproximado? 97% de aprovações. Nossa. Você tem ideia? Estados Unidos não né, tem entrevista pessoal, então isso muito depende, inclusive, de como a pessoa se porta, da ansiedade dela. Muitas vezes a pessoa tem um super perfil. A gente fala, esse cliente tá tranquilo. E ele fala com a gente, negaram o meu visto. E eu falo, mas o que aconteceu? Aí eu vou entender a situação e falo, não, vamos remarcar para a semana que vem. Porque o que aconteceu realmente foi, sabe, foi seu nervosismo, sua ansiedade que atrapalhou. Não tem motivo, não existe, eu não vejo motivo. Então eu reaplico mesmo. E posso falar, vai e volta com o visto. Entendeu? Então eu acredito que a questão da assessoria ela é muito para preparar a pessoa. E a gente sabe muito, né? Porque a gente conversa muito com a pessoa. As pessoas que querem fazer uma assessoria, elas têm que nos contar a verdade. Não é... a gente vai prejudicar nunca, de maneira alguma. Mas a gente precisa saber para, inclusive, orientar da forma correta, né? Mas a gente tem vistos, por exemplo, visto para Portugal, que é uma demanda bem grande, eu tenho 100% de aprovações. A visto para o Reino Unido, a gente tem 100% de aprovações. Entendeu? Então, assim, tem muitos países que a gente tem 100% de aprovações de visto. A Austrália, nossa, o índice de negativo é baixíssimo e temos uma demanda considerável. A maior demanda é americana, sem dúvida, né? Brasileiro quer ir para os Estados Unidos, né? A maioria. Verdade. É o primeiro destino internacional do brasileiro é os Estados Unidos. Então, você tem ideia aí, cada ano emite-se em torno de 700 mil vistos no Brasil, né? Vai de meio milhão para cima. Às vezes isso oscila por causa de câmbio e tal, mas assim, de meio milhão para cima. Então, imagina, meio milhão de vistos novos, fora Sim. vistos renovados. Então, assim, Sabendo que em alguns casos chega a 10 anos de visto, né? Hoje em dia, não é isso? Exato. Pode valer até 10 anos. Um visto de turismo, que é o que atende para fazer uma viagem para a Disney, né? Para passear em Orlando e tal. É um visto B1, B2, ele é perfeito. Né? Um visto que vai atender perfeitamente aí. Quem quer passar umas ótimas férias. Verdade. Eu estava vendo que chegou uma mensagem do Guilherme falando que já quer conhecer a empresa. Teve o visto dele negado em fevereiro de 2020. Muito triste. Uma das piores sensações. A gente ouve muita gente falar sobre visto negado. Geralmente, a maioria fala assim, olha, eu não sei por que negaram, não sei o que aconteceu. Mandaram eu ir embora e quando eu vi estava negado. De fato, é o que você falou, às vezes são detalhes, a pessoa às vezes nem percebe por quê, né? E é um investimento que a pessoa está fazendo, pagando taxa, está sonhando, que geralmente é uma viagem de sonho. Estados Unidos, os destinos são muito, assim, Nova York, Orlando, são destinos assim, que mexem muito com as pessoas, né? Geralmente são viagens de muito sonho, de muito planejamento, e é muito decepcionante, né? Acho muito válido. Para quem já teve um visto negado, se não teve essa oportunidade de ter uma assessoria antes, se teve um visto negado, para que correr o risco de ter negado de novo? Essa é uma opinião muito pessoal que eu estou dando aqui, mas é uma percepção que eu tenho, sabe? Se puder, vale gente... a pena avaliar, né? Porque a gente tem que Claro. para a gente tentar avaliar. A gente usa muito o nosso senso crítico. Por quê? Um oficial consular, ele nada mais é do que um protetor de imigrações irregulares no país dele. Eles querem evitar imigrações irregulares. Então, o que acontece? Ele vai avaliar cada pedido, né, usando o ponto de vista dele, mas para evitar isso. Então, a gente precisa escutar o que deu errado com a pessoa. Às vezes, é o que eu te falei, é um comportamento, não conseguiu olhar no olho para conversar, sabe? E tudo Verdade. isso conta muito. Gente, são pequenos detalhes que fazem total diferença no momento de uma entrevista. Muita gente mandando perguntas aqui, dúvidas, né? É importante que vocês mandem mesmo, viu? A live é para isso, participem aí. Como eu já falei no começo, para quem chegou depois, chamem aí seus acompanhantes de viagem, que o conteúdo que a Bia traz aqui é muito bom.
Eu vi uma pergunta interessante. Oi, diga, Bia, pode falar. O passaporte que você pediu para falar. O passaporte é o seguinte, ele é documento de viagem internacional, não só para os Estados Unidos, mas qualquer, né, a identidade internacional. Você falou, né, a gente consegue fazer tudo. Sim, o passaporte principalmente, porque ele é emitido pelo governo federal, né? Então, a forma de solicitar ele é através do site do governo federal. Então, você entra no site do gov.br, né? E coloca lá, emissão de passaporte, requerer passaporte, uma coisa assim. Vai aparecer o que você quer. Você preenche todo o pedido, faz o pedido, gera a guia de recolhimento, paga, marca. É tudo muito... principalmente o passaporte, ele é muito passo a passo, é só seguir com paciência, né? A não ser que a pessoa tenha dificuldades mesmo em lidar com o computador, com a máquina, aí é outra coisa. Mas a gente faz também para a comodidade do cliente, né? O que é muito bom. A gente tem pacotes, se a pessoa quer contratar assessoria para marcar o passaporte dela e o visto, a gente tem até um pacotinho. Então, assim, mas é tudo possível. A pessoa marca, vai lá pessoalmente e faz. Depois, com o passaporte em mãos, que aí começa a parte aí né, em busca do sonho, vamos dizer assim. Sim, é o que a gente aqui, por exemplo, é um caso que está acontecendo com a gente está com o nascimento da nossa filha, da Sofia, previsto para começo de maio. E a gente pretende estar no dia 1º de outubro, no aniversário. A gente quer estar em Orlando, a gente acredita que até lá tudo já vai estar ok, né? Tudo liberado, a gente torce por isso. A gente já fez reserva para estar no parque e tudo mais. Mas a Sofia vai nascer e não tem passaporte, não tem visto, não tem nada. Então, por isso que eu te falei que eu vou precisar dos serviços da Mundial Vistos aí mais para frente. No caso da Sofia, por exemplo, não precisaria de entrevista, porque ela é pequenininha, nasceu, né? Pode fazer tudo com mais facilidade, não é isso? Eu acho que a única dificuldade que a gente está vivendo no momento é o acúmulo de pedidos, entendeu? Então, hoje, se a gente fosse agendar hoje, a gente teria que agendar a Sofia para o dia 26, eu acho, 27 de agosto, entendeu? Que já está bem próximo, né, da sua viagem. Então, assim, graças a Deus, você vai contratar a Mundial Vistos, porque a gente faz... Com certeza. A gente monitora todos os dias. E como a gente monitora o trabalho o tempo inteiro, que é o nosso horário de trabalho, a gente consegue adiantar os agendamentos. Então, assim, é uma disponibilidade que acontece, uma desistência de uma outra pessoa. Então, a gente está sempre trazendo o nosso cliente que tem essa urgência para a vaga anterior, Tá? Então, é totalmente possível e eu já te falei, a gente vai te surpreender. Não, eu tava falando com um amigo, a Sofia vai, eu tô com fé. Eu estava falando com amigos sobre isso, por que o serviço, a importância do serviço de vocês, vocês conseguem acompanhar os agendamentos de maneira que pegam, às vezes, uma desistência, que a gente, talvez, que não trabalha com isso, não tivesse a oportunidade de acompanhar, né? Como alguém que compra, eu gosto de comprar passagem aérea direto no site da empresa que faz o voo. Mas, às vezes, um agente de viagens, ele acompanha tanto aquilo ali, que ele pega a melhor promoção para você. Então, assim, os serviços são muito importantes. É interessante a gente ter consciência do papel de cada empresa e das facilidades que elas trazem para a gente. Acho que isso é fundamental. Agora, para não passar também, como você bem falou, Bia, dá para cada um fazer o seu passaporte, o seu visto também, e lá na página da Mundial Vistos vocês têm várias dicas que vocês dão, para poder facilitar a vida da gente. Então, a Mundial Vistos não é só para te dar assessoria, se você pagar eles para fazerem o serviço, não. Acompanhem lá as redes sociais, porque tem muito conteúdo de qualidade lá, é muito importante. Olha só, no site tem, porque tem uma aba só de conteúdo exclusivo e gratuito, que é espetacular. E eu falo mais. No canal do YouTube, aqui a gente tem uma videoteca espetacular, de verdade. Então, até para quem já teve visto negado, lá fala o que faz negar visto. É bom, às vezes a pessoa vai ver o vídeo e vai falar, meu Deus, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu no meu, entendeu? Até ela própria pode identificar o erro dela, né? A falha, o que pode ter acontecido, o que pode ter levado a negativo. Então, assim, é bem legal. A gente tem um material realmente assim, que faz uma grande diferença.
Eu sou Ótimo. suspeita para falar, mas Mas tem que falar. como ouvinte ou como, né, candidata a um visto, olha, sinceramente, é a empresa que mais atende. É a número 1 do Brasil, não é à toa. Com certeza. É por isso que você está aqui, por isso que a gente te convidou. Olha, Bia, eu estou de olho aqui nesses comentários aqui, tem cada pergunta muito interessante aqui. Se quiser, Eu pode vi... repetir que eu vou começando a responder. Estou à sua Vamos? disposição. Ah, então tá, que eu estou achando muito legal aqui as perguntas, hein? Eu vi uma pergunta sobre valor, dinheiro na conta. Tem que ter dinheiro na conta? Qual o valor que eu tenho que ter na conta para poder me aprovarem o visto? Tem isso? Olha só, essa é uma pergunta que, assim, tem muito, tá? Então, quem está perguntando isso fez uma pergunta que é a dúvida de muita gente. É a Juliana Maria, para dar o nome dela aqui. Juliana, então vou lá. Vou te responder. Essa pergunta, na realidade, ela não tem uma resposta exata, tá? Porque requerer um visto americano e ter a aprovação dele não é igual 2 mais 2 são 4. O que acontece é, na hora que você vai ser avaliado, né, por um oficial consular para ele aprovar o seu visto, na realidade ele avalia vários pontos, né, um contexto, desde o motivo da sua viagem, né, a pretensão da sua viagem, o seu histórico de viagens anteriores, internacionais, a sua estabilidade financeira no Brasil, se você tem meio de subsistência para realizar essa viagem, se você... quais são os seus laços sociais, afetivos no Brasil, entendeu? Ele quer entender o seguinte, é claro que existem vários perfis de pessoas que conseguem, né? Desde uma pessoa que tem uma estabilidade financeira muito grande, que às vezes tem um visto negado, que até assusta a gente, aí eu falo, meu Deus, mas o que aconteceu? Mas por quê? A avaliação ela é de um conjunto de vários pontos, né? De vários fatores, ele não é avaliado isoladamente só do dinheiro. Entendeu? Então, aqui, ó, eu vou pegar um gancho rapidinho aqui, porque olha só, eu já tive visto aprovado de pessoa super simples, mas que trabalhava há 13 anos, sei lá, 15 anos no mesmo lugar, e que o sonho era viajar para os Estados Unidos. Então, veio planejando uma viagem durante anos e tinha dinheiro disponível suficiente, tinha... Entendeu? Só que não tinha um ganho mensal alto. Entendeu? Então, assim, Entendi. é o que eu tô falando. A avaliação, ela é muito de um conjunto de fatores, tá? Então, não é que você tem que ter 30 mil na conta, 50 mil na conta, mas você tem que ter um valor coerente com a sua história. O que você faz? Né? Quem é, né? O que você ganha? O que você está planejando uma viagem? São para quantas pessoas? Você tem recurso financeiro disponível suficiente para realizar essa viagem? A gente tem que pensar que o dólar hoje, ele está aí quase R$6, né? 5 e... Tá quanto? 5,60 e... Nem lembro quanto está a cotação do dólar hoje. Mas está Eu confesso que eu até parei de olhar porque eu não estava me fazendo bem. O dólar na bagagem estava aí assistindo, ele sabe, todo dia. Então, assim, ó, é isso, entendeu? Então, se a pessoa é casada, se ela tem filhos, há quanto tempo ela trabalha no lugar, se ela estuda além do trabalho. Então, esses laços todos que ficam no Brasil, né? Quando você tira umas férias, ele quer saber, isso tudo aí é suficientemente forte para te fazer voltar após, né, sua viagem, a sua proposta de viagem? Não, dessa pessoa é. Ela não tem um ganho muito alto, mas ela tem muitas coisas que fazem ela voltar. Ou seja, essa pessoa não vai ser um imigrante irregular. Você entendeu a diferença? Entendi. Então, ele não está avaliando se você tem o dinheiro, só o dinheiro, se você ganha muito dinheiro, se você tem um carro próprio, se você tem um imóvel próprio. Ele vai avaliar o contexto da sua história. Uhum. Eu já vi se menina você... de 15 anos, por exemplo, ganhando viagem de avó e de avô. Pai e mãe nem tem muita condição, mas o avô tem uma condição melhor. E aí a criança vai lá, né, o adolescente ou a adolescente tira o visto e realiza a viagem. Isso acontece muito. Exato. Né? Então, você conseguir passar isso para o entrevistador ali, né? Exatamente. Mostrar o seu histórico para ele, sua intenção. Tá? Então é isso, não é uma quantidade exata de dinheiro na conta. Entendi. Mas são dicas, né? São coisas aí para entrevista que vocês
conseguem agregar para quem tem assessoria. Eu vi aqui também vi uma pergunta que me chamou a atenção, que é da Mônica Glode, que está escrito assim: minha casa foi roubada e levaram nossos passaportes. Os vistos para os Estados Unidos eram válidos até 2024. Preciso iniciar um processo de emissão de novos vistos ou existe um processo específico? Como que seria? É triste, mas é real. Você tem que passar por tudo de novo. O que acontece? Quando você não tem... Às vezes a gente tem casos assim, que a pessoa tem o visto, que ele estragou um pouco, né? Danificou, só que ele consegue se ver todas as informações dele ou parte das informações. Esse eu consigo renovar sem ter que fazer tudo. Mas se ele não existe mais, se ele não tem mais ele físico, tem que fazer de novo. E aí tem que fazer a entrevista, tem que tirar a biometria, né? Tem que fazer a fase do centro de atendimentos, do CASV, para coletar toda a biometria e depois realmente ir para a entrevista. E tem mais. Fizeram um boletim de ocorrência? Porque é muito importante. No dia da entrevista, levar o boletim de ocorrência, né? Porque visto, gente, existe um comércio, né? A gente sabe que existe um comércio aí clandestino, né? De visto e de passaportes brasileiros. Porque brasileiro não tem carinha de brasileiro. Brasileiro pode ser qualquer um. Verdade. Né? Então, Verdade. é um passaporte muito válido, né? Para o mercado... esse mercado negro. Então, tem que ficar atento a isso. Mas tem que fazer tudo. A taxa tem que pagar integral, né? Tem. A taxa é integral, sem nenhum desconto. E não tem a certeza de que vai ser aprovado. Também, você acredita? Porque quando um passaporte é roubado, né, ou ele é extraviado, a pessoa não tem o passaporte para apresentar na Polícia Federal. E quando você não apresenta o passaporte anterior, a sua taxa, em vez de ser R$ 257,25, ela passa a ser 504 e alguma coisa, o dobro. Então, assim, o prejuízo é do passaporte em dobro, mais do processo do visto todinho de novo. É uma pena, né? Mas até hoje não criaram outras regras diferentes para mudar isso, não. Você sabe que quando a gente viaja para os Estados Unidos, a gente sabe que a orientação é que ande com o passaporte original na bolsa. Sim. É uma orientação correta e tudo mais. Mas eu confesso que eu faço o errado. Eu geralmente deixo o passaporte guardado no cofre do hotel e ando com a cópia na bolsa, porque eu tenho muito medo de perder passaporte. Eu sei que a gente nunca precisou. Inclusive no cofre do hotel. Sim, a gente sabe de algumas histórias, né, que a gente ouve, mas a gente fica um pouco sem opção, né? Porque aí, se a gente não confiar no cofre do hotel, como é que a gente vai fazer, né? A gente tenta também pegar hotéis, assim, a gente sabe, a gente já ouviu histórias de roubos em hotéis, até em hotel da Disney a gente já ouviu histórias que a gente não sabe se é verdade, se não é, mas história a gente ouve a todo momento, né? Mas a gente procura pegar um hotel minimamente confiável e seguro. Não dá para a gente querer, vou pegar o mais baratinho que tiver, porque às vezes você vai ficar muito exposto a esse tipo de situação. E realmente, até cofre, né, a gente fica com medo, mas o que a gente vai fazer, né? A não ser que compre aquela bolsinha que a gente bota escondidinha assim debaixo da blusa, né? E anda com o passaporte o tempo todo ali. Dólar, né, doleira. Isso. Inclusive, todo mundo que contrata Mundial. Vou te mandar, depois eu vou te mandar de presente. Umas doleiras. Gostei. São lindas e são impermeáveis e é para passaporte e dinheiro, documento. Pô, maravilhoso. E é uma coisa que é um acessório que é extremamente útil. Principalmente no parque, né? Lugar que você vai andar muito, ou você, né? Porque aqui na sua cintura você não vai perder, né? Na mochila, ok, tá seguro, tá com você, mas, né? Você quer um lugar bem seguro, é juntinho de você, escondido, guardado. Sem dúvida. Então, até para andar no parque. É um presente. E é para todo mundo que procurar Mundial Vistos, viu, gente? Opa, maravilha, maravilha. Muito bom, hein? Já vou ficar esperando chegar aqui. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta interessante dessa. Tem mais gente dizendo que perdeu também o passaporte. Nossa. Mas a menina achou aqui, ó, perdeu em Atlanta e achou lá no Achados e Perdidos. Graças a Deus. Foi quem? Foi a Paula. Que bom, Paula, que você achou. Porque é um transtorno, né? Deve ser horrível. Olha só.
a gente já teve muitos passaportes devolvidos que a embaixada entra em contato com a gente, porque a Mundial Vistos tem uma capinha, né, que a gente entrega para o cliente com uma capinha, e na capinha atrás tem escrito, olha, se você achar esse documento e tal, não, por favor, entre em contato. Então, assim, a gente já teve muitas embaixadas, consulados que entrou em contato com a Mundial Vistos, informando que estavam com o passaporte de fulano de tal, e a gente entrou em contato com o nosso cliente para ele, né, ver uma forma de reavê-lo. O que também é interessante, porque passaporte, às vezes, você perde, né? Não é que alguém rouba, mas você pode perder. Então, se dentro do passaporte está tudo preenchido, vocês sabem que na última página tem, né? Nome, endereço da pessoa, do dono, telefone, para qualquer tipo de extravio, pode ser que você consiga reaver ele. Sim. É importante. Mas aí, a partir do momento que você perde, você faz algum tipo de comunicado à Polícia Federal, algum tipo de cancelamento, e se você fizer e ele aparecer depois, isso te traz algum problema, você tem que desfazer? Como é que funciona isso? Normalmente, é o seguinte, um passaporte é uma identidade internacional, né? E principalmente passaporte que tem visto e tudo. Se você perdeu, ele desapareceu. Se ele desapareceu dentro da sua casa, você sabe, você guardou e você não lembra onde, é uma coisa. Agora, se você tem certeza que ele foi roubado ou que você perdeu em algum lugar, sim, você obrigatoriamente, né? Falando assim, obrigatoriamente, esse é o seu papel de cidadão, comunicar a perda, fazer um boletim de ocorrência, inclusive para te resguardar. Porque se acontece alguma coisa e usam o seu passaporte, o que foi feito? O boletim de ocorrência. Se depois de um tempo você encontrar o seu passaporte, se já foi tudo avisado, o ideal é que você faça outro, sim, faça outro, tá? Porque inativa, né? Na realidade, isso é importante. você comunicou os órgãos que você perdeu o passaporte, porque quem perde passaporte americano, com visto americano, por exemplo, você vai tirar um outro, você tem que avisar, você avisa, tá? Ou tem até um formuláriozinho próprio para isso, é porque as pessoas não têm o conhecimento de tudo, então muita gente perde e não faz. E evita de você passar algum problema de fraude, você evita de passar por qualquer problema. Até você esclarecer, pode passar um transtorno horrível. Não, tanto é que quando a gente faz a renovação, na renovação eles furam, né, o passaporte da gente para o antigo para inutilizar, né, para mostrar que ó, esse aí já era, não dá para usar. E legal, o que isso é pode muito acontecer, importante. a gente já escutou coisas assim. A pessoa perdeu, estava com visto, e, né, sei lá, não se preocupou, não comunicou, não fez nada. De repente, a pessoa vai tirar o visto, sei lá, 3, 4 anos depois, quando resolve fazer. Aí o oficial consular, uai, mas você não teve nos Estados Unidos? Tal. Não era eu, não fui eu. Se a pessoa tivesse comunicado direitinho, ela tinha se resguardado de qualquer mal entendido, entendeu? E que pode acontecer, na realidade, acontece. Verdade. Olha, eu estou vendo aqui que o pessoal que chegou depois, como é a pergunta que mais se ouve, eu vou até repetir. Está perguntando, muita gente perguntando sobre previsão para abertura de consulado. A gente não sabe a data, a Bia está acompanhando, ainda não tem uma data, mas só para reforçar, tudo indica que muito em breve, porque outros países, até países vizinhos nossos aqui, já estão sendo, já está vendo que está retomando os trabalhos lá. Então, exatamente. Então, muito em breve aí a gente deve ter novidades sobre isso. A gente está acompanhando e muito otimista. Sobre dicas aqui de visto, eu vi que a Anandra Amorim perguntou se quando vai tirar o primeiro visto, se você ainda não tiver uma data definida, uma passagem comprada, para dizer lá para o entrevistador, se isso atrapalha, aumenta o risco de ter o visto negado. Acontece isso, você acha? Olha, quando a gente vai requerer um visto, né? Se você vai lá, você nunca teve um visto, você vai aplicar para um visto para os Estados Unidos, é porque existe uma pretensão de viagem, né? Porque existe. Ela não tá ainda assim, existe um planejamento, né? Você não comprou passagem, porque você não deve comprar, até porque você não tem autorização ainda. Mas você tem a intenção de viajar, porque senão você não ia tirar o visto, você concorda? Né? Gastar R$1.000 para tirar um visto para guardar no guarda-roupa.
né? Não tem Não, como. não Então, dá. o que acontece? É justamente isso que ela tem que colocar ali. Qual que é a sua pretensão de viagem? Olha, se eu conseguir o visto, né? Eu pretendo em dezembro de 2021, pretendo ir para a cidade de Orlando, permanecer por 15 dias, entendeu? Existe sempre uma intenção. Não tem que ter realmente nada comprado. Até o próprio consulado, no site da embaixada, tem uma nota que diz o seguinte: não adquira nada relativo à viagem antes de obter o visto em mãos, tá? Antes de ir lá, tirou e recebeu o passaporte em mãos. Porque eles não se responsabilizam por nenhum tipo de, né, de prejuízo que a pessoa possa ter, né? Ou pela negativa, ou por extravio, ou por alguma coisa, né? Porque a gente sabe que acontece no Brasil, né? A gente já teve caso aí de extravio de muitos passaportes com visto americano, que extraviou do Rio para outros lugares. E o consulado avisou todo mundo, né? Ó, seu passaporte foi extraviado, faz um novo passaporte, manda pra gente que a gente só vai colar seu visto. Não precisa de voltar aqui, mas entendeu? Então, É, essa é a orientação da própria embaixada. é. E a galera também perguntando, que eu estou vendo sobre a abertura de fronteira. Pô, essa é a pergunta mais importante de todas, mas é aquela que, infelizmente, a gente ainda não tem, né? Uma resposta, uma É, previsão. Tudo depende aí da caminhada da vacina, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, eu acredito, para que tudo seja retomado. A gente imagina que agora que a gente completou recentemente um ano aí de pandemia, mas o fato é que a gente tem vacina, coisa que a gente não tinha, né? Então a gente tem uma luz aí no fim do túnel. Vamos só acompanhar e continuar é. otimistas aí, Se a que gente logo vai estar especular resolvido. aqui, pensa comigo. Daqui a pouco a população, né, em massa dos Estados Unidos está 100% vacinada, né? Eles estão com uma Sim, previsão para agora mesmo, próximo sim, já. sim. Então, assim, para eles vai diminuir a questão da restrição, mas eles vão querer receber um brasileiro que esteja, né, sem o Saudável. risco de É, contaminar alguém ou de, enfim, claro. né? Mas é isso aí. 17 hoje. Pois Aqui, hoje está completando um ano, você acredita? De de quê? fechamento Da, dos da consulados, pandemia fechou dia hoje? 17 de março. Não, os consulados americanos, eles Ah, fecharam o sim. ano passado, exatamente dia 17 de março. Olha Pois só, é, a gente. Live de aniversário aqui que a gente live está de fazendo. aniversário. É mesmo. Pois é. Não, gente, mas é questão de tempo. Os Estados Unidos, a promessa do presidente lá, que eu li, ele prometeu 100 milhões de doses nos 100 primeiros dias de governo. 3 meses e pouco de governo, já com 100 milhões de doses. É muita coisa. E eu tenho acompanhado as notícias aqui. Lá em Miami, por exemplo, a gente está vendo, que é tudo a ver, né? Flórida, coladinho ali com Orlando, que é o destino que a gente mais fala por aqui. Já tem gente lá com 40 anos, 35 anos tomando vacina, entendeu? Porque tem vacina para dar e o pessoal está tomando mesmo. Então, vamos acompanhar. Outra notícia também relativa aqui à Disney, que a gente acompanha tanto, é que a Disneyland da Califórnia, que até então ela não abriu, né? Que lá na Califórnia a gente sabe que é um pouco mais burocrático, mais complicada a política lá, e eles em nenhum momento abriram, nem com restrição, continuou fechado todo esse tempo. E agora foi confirmada a data de 30 de abril para a reabertura da Disneyland Califórnia. Isso, na minha visão, é um ótimo sinal, porque é sinal que realmente eles estão já com um caminho traçado aí para superar isso aí, para conseguir uma imunidade, sei lá, de rebanho, como é que eles chamam, com a vacina. Vai ser uma coisa que vai ficar legal muito em breve. Muito em breve vai estar tudo liberado. Eu acho que eles um pouquinho antes da gente, mas a gente agora já está, eu acho que no bom caminho também. Está caminhando, graças a Deixa eu Deus. ver se tem mais alguma pergunta. Eu tinha uma de um assunto que você passou, eu tinha anotado antes, sobre visto de estudante. O visto de estudante, eu vi um rapaz aqui falando que perdeu a bolsa dele porque perdeu o visto, não conseguiu, foi negado o visto e perdeu a bolsa de estudos dele. Eu li aqui o Foi comentário, eu estou negado. tentando achar. Eu Uhum, queria dizer o nome dele, mas eu confesso que eu perdi o comentário aqui. Se eu achar, eu cito aqui uhum. depois. Mas, poxa, você imagina, o rapaz conseguiu uma bolsa de estudos e perder por causa de um visto. É o tipo de caso, na minha percepção, que parece que requer mais do que nunca uma assessoria.
que você É, a acha gente sobre tem que isso, Bia? entender. Na realidade, a gente precisa entender, porque o visto F1, né, Hum, ele é o visto de estudante. Agora, eu não sei se era um programa do governo, era uma bolsa, né? Pode ser até o Jota. Agora, a gente tem que entender por quê. Porque quando se faz uma entrevista, você foi aceito no programa, principalmente se for um programa do governo, uma bolsa, uma coisa assim, é muito estranho, né? Eu preciso primeiro ouvir. Será que sei lá, sabe, não tinha algo errado, faltou uma informação, ou ele deu alguma resposta equivocada, não sei, eu preciso ouvir. Que aí sim a gente consegue, né, avaliar onde pode estar aí algum erro, ou se realmente foi, né, sei lá, uma avaliação do oficial consular. Porque se ele pensa que a pessoa está solicitando aquele visto ali como uma desculpa, como um pretexto para conseguir entrar nos Estados Unidos e ficar, ele pode negar sim, né? Por isso que a gente tem que entender o que aconteceu. E aí é nada entendi. melhor que a pessoa contar pra gente realmente como que foi. É importante. Assessoria, nesses casos assim tão específicos, que não de turismo, eu acho que é super válido, gente. Se for uma oportunidade tão importante para você, é melhor você se garantir e procurar uma pessoa que conhece do assunto, porque aí vai ser melhor. Chegou, logo quando a gente puxou o assunto de turismo, foi o Roberto aqui, ó. A Mônica está falando que foi o Roberto que falou. Muito obrigado, Mônica. Eu vi aqui também que o Daniel colocou em seguida que a pergunta: se tirar o visto de estudante após já ter o visto de turismo confirmado, se fica mais fácil esse visto de estudante. É possível isso? O que acontece? Visto, a categoria do visto, ela determina o objetivo da viagem. Então, eu tenho um visto B1, B2 que me permite fazer turismo, né? É um visto de visitante, participar de feira, de congresso, do Pauau, enfim, né? Qualquer coisa que esteja relacionada à visita curta, de curta duração. Agora, eu resolvi que eu vou estudar. E que eu vou estudar uma carga horária que ela é acima de 18 horas e meia por semana, né? Seja inglês ou um curso profissionalizante, alguma coisa. Aí eu preciso obrigatoriamente ter um visto específico para realizar esses estudos, que é o visto F. Por quê? Ele é um visto de residência temporária, baseada no período, né, que eu contratei a escola, que eu fui aceita, que eu estou aceita na instituição de ensino. Né? Ele é um visto de residência temporária. Ele é de não imigrante, mas ele é para permanecer, né? Um período mais longo, às vezes, ou por causa da carga horária de estudos, que é mais alta. Porque quando você faz um curso de inglês, que ele é considerado um curso recreativo, que é 3 horas de inglês por dia, né? Uma coisa curtinha, que é só para você praticar um pouquinho, que você está afim, que você vai aproveitar, vai fazer turismo e vai estudar um pouquinho de inglês. Você consegue fazer até com o seu visto B1, B2. Que é business ou turismo. Entendi. Deixa eu ver aqui se chegou mais pergunta boa para a gente, Bia. Chegou uma aqui que eu gosto. Nome sujo interfere na emissão do visto? Essa pergunta eu recebo muito também, quando a gente fala de visto. Olha, eu vou falar uma coisa sinceramente com vocês. O consulado hoje, ele pede, você sabia que o DS 160, ele tem mais de 200 perguntas? Mais de 200 perguntas. Então, assim, ele avalia bem sua história. Não é que eles entram ali e procuram saber sobre cada um, sobre, né, se tem um problema com nome, alguma dívida Serasa. Mas é claro que eles podem, sim, verificar alguma coisa a respeito, tá? A gente já teve caso de saber que a pessoa tinha uma ação judicial, que era réu de uma ação judicial. Como que ele sabia? Porque eles pesquisaram, né? Sim. Por que a gente coloca rede social? A gente informa a nossa rede social hoje nas aplicações. Por quê? Porque rede social fala mais da gente do que a gente mesmo. Com certeza. Entendeu? Então, assim, realmente é um risco, né? Agora, imagina que você está lá com um nome negativo no Serasa porque você esqueceu de pagar uma conta de R$ 250. Nem você lembra nem você está sabendo disso. Não, isso não vai.
Entendeu? Agora, se é uma coisa, né, Não. que é Que caracteriza um estelionato, uma coisa mais séria. sim, prejudicial. Mas isso também não quer dizer que vai negar seu visto por isso, não. Sim, sim. Essa, deixa eu ver aqui, essa foi do Lorenzo Lamas aqui. Gostei do nome. Nome criativo. O nome de ator, né? Lorenzo Lamas, não é ator ou é cantor? Agora, acho que é. Denise. Denise está sempre com a gente aqui. Beijo, Denise. Meu visto vence em novembro de 22. Quanto tempo antes eu posso renovar sem precisar de entrevista no consulado? Como é que é essa renovação? É o quê? Um tempo antes, até um tempo depois, sem a entrevista? É assim que funciona, Bia? Na realidade, a regra normal, tá? A regra corriqueira, que é a regra de verdade, são até 12 meses após o vencimento do visto. Então, pensa que 12 meses depois é o seguinte, você não pode esperar dar 11 meses e falar, vou renovar meu visto. Você vai conseguir agendar mais para frente, já deu 12 meses. Mas hoje, devido à pandemia, foi estendido, sabe? Houve uma extensão temporária, tá? Para essas renovações. Então, hoje foi estendido para 24 meses além do vencimento. Essa regra, se eu não me engano, está válida até 31 de dezembro de 2021. Ela pode ser estendida por mais tempo? Pode, vai depender, né, do governo americano, né? Eles tomam as decisões. Agora, nesse momento, devido à pandemia, tem muitas coisinhas que são detalhes e que houve uma certa flexibilidade, entendeu? A validade de taxa consular, por exemplo, a validade dela era de 1 ano, mas quem pagou em março do ano passado, até hoje não fez o visto, porque não abriu. Então, o que aconteceu? Foi estendida a validade também das taxas, para ninguém ficar no prejuízo, porque não pode, né? Então, assim, tem que ir acompanhando, porque toda hora tem novidade. Nossas redes sociais, a gente sempre está colocando tudo isso. Tá? Tudo isso que vem de novo, que é interessante e com certeza vai ajudar alguém, a gente coloca. Isso aí. Então, vamos falar. E ela na pergunta dela, ela pode ir antes a qualquer momento também, se o visto não venceu. O ideal é o seguinte: a pessoa, o visto dela vai vencer, já procura. Tem gente que renova com 6 meses antes, porque já vai agendar para 3, 4 meses antes. Então, falta 6 meses, já procura renovar. Né? Aí ela não tem uma lenda e uma coisa que as pessoas falam, minha viagem está marcada para 5 meses antes de vencer o meu visto. Aí, não é bom você ir assim, é bom você renovar antes. Não tem problema. Se eu viajar faltando 3 meses para vencer meu visto, ficar 15 dias lá e venho embora, não tem problema nenhum, né? Seu visto pode estar vencendo semana que vem. Você vai entrar hoje nos Estados Unidos e vai permanecer, sei lá, 20 dias. Não tem problema nenhum. Visto, ele é um documento somente para entrar nos Estados Unidos. Na verdade, para chegar até os Estados Unidos. Você vai embarcar no voo, vai chegar até a imigração. Quem vai definir a sua entrada é o oficial de imigração. Então, ele vai definir a sua entrada e vai definir até quando seu status migratório estará regular. Então, se ele tiver 6 meses para permanecer, você poderá permanecer até 6 meses com o status regular de turista, né? Podendo fazer turismo, né? Não trabalhar. Tá? Sim. É bem diferente. Agora, importante, passaporte tem que estar com uma validade no mínimo do período da viagem. Sim. Tá? Porque passaporte é identidade, não é o visto. É verdade. Então, ele tem que estar válido durante o período até o seu retorno. Até voltar. Oi? Até o seu retorno, até o dia que você volta. Essa regra, inclusive, é Estados Unidos. Porque se você for para a Europa, ele tem que ter 3 meses a mais a partir do dia que você sai da Europa. Olha que loucura, é diferente. Entendeu? Então, inclusive, isso tudo, gente, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente deve procurar saber todas as regras para você não ter surpresa desagradável e não conseguir realizar a viagem da maneira que você, né, se propõe a realizar, que você planejou. Entendi. Não, perfeito. Chegou uma pergunta muito oportuna aqui, que é do Daniel, que essa pergunta eu já ia te fazer em outro sentido. Ele está perguntando quando contrata Mundial Visto, se vocês fazem um preparo para a entrevista antes, com perguntas e respostas. Eu queria saber, assim, qual é o processo passo a passo, desde o contato com vocês, que hoje você já falou que vocês têm 10 lojas
físicas pelo Brasil, e tem a loja online também, que eu sei que está ótima, funcionando a todo vapor. E aí vocês orientam quanto a pagamento de taxa, fazem o preenchimento do formulário, enfim. Como é que é o passo a passo aí do visto, para a galera entender bem o que vocês ajudam e fazem pela pessoa para dar essa comodidade que eles estão procurando? Então, a assessoria mesmo, ela consiste um pacotão, né? Quem contrata, ela está contratando o preenchimento do DS de forma correta, completa, em inglês, de acordo com as regras, né? O pagamento da taxa, porque a gente efetua o pagamento da taxa para o cliente, faz o agendamento para o cliente de acordo com a disponibilidade, né, dos calendários e também de acordo com a necessidade do cliente, claro, que é aquilo que eu te falei, a gente adianta, né, quem está precisando adiantar, enfim. A gente prepara o cliente para a entrevista. E aqui, gente, quem tem dúvida, posso dar uma dica? Vai no nosso Instagram e olha alguns depoimentos de clientes que foram preparados. Porque tem muita gente que agradece muito e a gente se sente à vontade. Ah, aqui, faz um vídeo desse aí, desse só fica falando, né? Porque a prova social ela é muito importante pra gente. Melhor do que eu falar, é o meu cliente que contratou falar. Então, assim, a gente prepara muito bem a pessoa com o quê? As perguntas que acontecem em todas as entrevistas, porque elas precisam acontecer, porque tem umas que são de praxe. E é lógico que existem algumas perguntas que são bem personalizadas, né? Então, às vezes, a pessoa, sei lá, um dentista, ele pode perguntar, quantos dentes tem na arcada dentária? Sei lá, só para saber se a pessoa está preparada mesmo, se realmente ela é um dentista, né? Porque eles são preparados para isso, né? Eles têm lá todo um preparo para fazer entrevista de uma forma que pegue o cliente, entendeu? Com repetições, fazendo a mesma pergunta 2, 3 vezes, enfim. Então, a gente faz assim, a gente deixa a pessoa muito bem preparada psicologicamente, porque é isso que ela precisa. Muita gente, na realidade, aqui, ó, eu já li isso, foi numa nota eu não lembro se foi no site da embaixada ou se foi um jornal que a gente recebeu, porque eu sempre estive muito envolvida, já fiz muito treinamento, participei de muita reunião, né, com consuleza do consulado americano do Rio, porque o Rio é jurisdição de Minas, enfim. Em uma dessas palestras, de reunião que eu participei, eles informaram que 30, acho que não sei se é 33, 30 e poucos % de negativas, elas estão muito relacionadas ao mau preenchimento da aplicação. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma função, um cargo de trabalho, que na hora que ela vai descrever, ela descreve em português e ela não consegue, né, expressar direito, às vezes. E aí o oficial consular, ele não entende, porque ele é norte-americano. Ele não entende muito bem o português e não está em inglês. E aí, o que ele faz? É claro que ele vai negar. Se ele não está entendendo, ele não vai fazer esforço para tentar entender. A gente tem que fazer esforço para tentar explicar. Entendeu? E aí a pessoa tem visto negado muitas vezes por causa dessas coisas. Eu tenho uma pergunta minha também, que se a pessoa fala um pouquinho de inglês e ela chegar lá na hora da entrevista, é recomendável ela pedir para fazer a entrevista em inglês, você acredita? Ou é melhor deixar em português e fazer? Você acha que é indiferente? O que você pensa sobre isso? Olha só, normalmente o visto de turismo, né, os oficiais consulares, eles, apesar de serem norte-americanos, eles estão mais bem preparados com relação ao português para entender melhor. Porque é difícil, né? Brasileiro falar inglês são poucos. São poucos, assim, é verdade. Agora, com certeza, existem guichês que só fazem entrevista em inglês. Então, o que acontece? É um visto J, é um visto F, é um visto L, né, de trabalho, um visto P, sei lá, é um visto específico, né, para exercer alguma atividade específica. Aí sim, normalmente eles chamam para fazer no guichê em inglês. E quando tem muita demanda, né? Normalmente eles perguntam, alguém aqui tem disponibilidade de fazer, né? É capaz de fazer entrevista em inglês? Quem for, vem para cá.
Aí eles Entendi. organizam para que façam no guichê que só fala inglês. Ah, Inclusive, entendi. isso que eu estou falando aqui, gente, acontece na imigração, inclusive no aeroporto de Orlando, o É. tempo inteiro, você sabe. Tem oficiais de imigração que só falam inglês. Então, ali ficam aquelas polícias, né? A polícia ali, organizando e pergunta: pode ser inglês ou tem que ser em português? Né? Qual língua? Se é só Isso. português, eles direcionam para o oficial de imigração que fala só português. Se fala inglês, eles direcionam para quem fala inglês. Muitas vezes em espanhol, eles falam um pouco de espanhol. Em Miami, principalmente, se Tem. fala muito espanhol também. É, na Eles Flórida. na Flórida, né, é uma festa, fala-se de tudo. Espanhol e português, em todo lugar, a gente esbarra, fala sorry, quando vê, não, tudo bem, a pessoa já te entendeu. Ou é um brasileiro passeando, ou é alguém de lá que entende. Olha, eu vi muitas perguntas aqui, Bia, muito específicas, confesso que eu mesmo nem entendi. J1, M1, L1, não entendo nada. O pessoal coloca aqui, se É você vê visto de alguma pergunta estudante. aqui, se você vê alguma pergunta aqui que você Eu vi, te mas eu não chamou a estou deixando atenção, você escolher aí, não, né? Não eu sei. sei, mas É é porque que umas eu não facilita. entendo. Quando eu não entendo, eu passo à frente. Se Eu você não vi viu a alguma pergunta, aqui mas que te chamou a atenção, você pode esses falar. vistos aí, esses M, J, F, né, que a pessoa mencionou aí, são todos eles vistos de estudante, são categorias de estudante, né? Estudante vocacional, estudante acadêmico mesmo, ou estudante de algum programa do governo, enfim. O que a gente pode... Eu não vi a pergunta, deixa eu ver se eu acho ela aqui, gente, só um minutinho. Mas deve ser com relação à entrevista. Você viu a pergunta? Não, foi até mais de uma que passou aqui. Mas, aqui, ó, tem uma, por exemplo, que pergunta assim: olha só, João, com um sobrenome aqui que eu não entendi. O OPT é considerado renovação de F1? Eu não entendi nada. Eu Se só sei tinha de. o OPT, é considerado Isso. renovação de F1? Se tinha OPT, eu também não entendi. Por que OPT? É abreviação de alguma coisa. Eu não sei qual que é a abreviação que ele está usando aí. Bom, Ah, enfim, então. olha só. Visto F1, ele pode ser renovado também, ele também faz parte da isenção de entrevista, né? Se tem o mesmo número de SEVs, se está indo para a mesma instituição de ensino, enfim, existem algumas regras, né? E se for se for a mesma coisa, é considerado renovação, a pessoa também não precisa fazer entrevista. Mas eu não entendi direito a pergunta, mas vamos lá. Tem uma aqui, ó. Bia, eu pretendo tirar o visto novamente. Tentei uns 5 ou 6 anos atrás. É mais difícil para quem já tentou e foi negado? Olha, gente, para quem teve um visto negado, principalmente você que tem 5, 6 anos, com certeza muita coisa mudou na sua vida, né? Eu acho assim, olha só, todos os meus casos que eu reapliquei um visto negado numa semana, teve um que eu apliquei em 3 dias, 3 dias depois. 3 dias depois. Inclusive, ela é bem conhecida aí nas redes sociais e ela colocou lá no destaque dela, que ela contou para todo mundo, que ela ficou surpresa. Quando ela me falou, meu visto foi negado, eu falei, de jeito nenhum, vamos resolver. E aí, isso foi numa quinta, eu reagendei para a terça-feira seguinte. Foi lá, fez a entrevista e o visto foi aprovado. Então, o que acontece? A primeira pergunta que eles fazem é: tá, eu vi aqui você teve um visto, né, negado há não sei quanto tempo. O que mudou na sua vida de lá para cá? Por quê? Eles julgam, né? O ponto, não foi ele que fez a entrevista, foi outro oficial. Então, ele pergunta assim: bom, se você teve um visto negado, foi porque alguma coisa na sua vida não estava de acordo com o que a gente acha que é o ideal para você ter o visto. Então, o que mudou de lá para cá? Entendeu? Normalmente é essa a pergunta. Aí a pessoa fala, olha, eu me casei, eu tenho 2 filhos, né? Eu hoje tenho, na época eu trabalhava, sei lá, eu era autônoma, hoje eu sou concursada federal, não sei, a pessoa vai contar o que mudou na vida dela. E aí, às vezes, a pessoa conta em 1, 2, 3 pontos aqui, ele nem conversa mais, te dá o visto e acabou. Entendeu? Então, assim, é isso. A entrevista que é o importante. É o que aprova ou não o visto, é a entrevista. Falar Porque a sempre a pessoa... verdade, mas ao mesmo tempo saber o que dizer, né? Você tendo esse preparo, você sabe o que eles precisam ouvir. E às vezes você vai pelo caminho certo, simples assim, né? Demonstra que você tem raízes aqui, tem intenção
de Exato. continuar vivendo, tem metas e tudo mais. Acho que isso é... Quando a gente... A a primeira Maria vez que a gente foi, Renata a e Maria eu não tinha perguntou, trabalho. é, Oi? a Maria perguntou se tira visto no site da Polícia Federal. Não, o site da Pois Polícia Federal é. tira só passaporte. É um Confundiu. assunto confuso para quem não conhece É. nada. Mas surgem essas dúvidas. Eu ia te falar o seguinte, a gente, Renato e eu, a primeira vez que eu tirei o visto, eu não tinha um trabalho, eu não estava empregado na época. Eu estava Uhum. desempregado e consegui tirar o visto porque a gente mostrou a nossa história. Eu não tive assessoria na época, mas por sorte, ou sei lá, competência na época, eu consegui passar a minha mensagem. Olha, a gente vai curtir lua de mel e tudo mais, e contei toda a minha história. E eles identificaram que era a nossa intenção realmente. Então, tudo é uma questão ali de passar a mensagem com convicção, né? Acho que é, acho que é isso. Quando a gente fala a verdade, a gente fala a verdade, a gente fala com segurança, a gente olha no olho, a gente fala da nossa vontade, do nosso sonho, do nosso desejo. Isso é o que importa. Porque uma entrevista pessoal, ela existe para isso. Se não, era só fazer a pedido e mandar documento. O visto Verdade. canadense, por exemplo, ele tem uma análise 100% documental, que é totalmente diferente de um visto, de solicitar um visto para os Estados Unidos. Aí a pessoa me pergunta, e aí eu falei, a documentação tem que ser muito boa. Tem que ser boa, tem que ser coerente, você tem que provar isso, documentadamente, por documento. Para ir solicitar um visto americano, não. Tem muita gente informal, que trabalha de forma informal. E que você vai falar, eu sou autônomo, quanto que você ganha por mês? Tanto. E cadê seu imposto de renda? Eu não declaro, porque eu não declaro tudo, mas eu consigo comprovar aqui através do meu extrato bancário. Não, não quero ver seu extrato bancário. E bate um papo e fala, ok, boa viagem para você. Entendeu? Então, Pronto. assim, gente, cada entrevista é única. Depende muito de quem é o entrevistador, do humor do dia, como é que tá, né? De você, como é que você está Eu se acho sentindo que isso calmo também ou conta, nervoso. sem dúvida. É, eu acho que sim. Gente, muita pergunta aqui, principalmente as perguntas mais específicas, que às vezes podem ter passado, fica já um compromisso aqui, gente, de podem acessar Aqui, o podem perfil, mandar pelo direct, né? sabia? A gente tem um suporte Isso. muito legal nas nossas redes sociais. Vocês podem enviar essas perguntas por direct, né? Para a própria Mundial Vistos. O nosso é @Mundial Vistos e a gente responde todas. Pois é, isso aí. Não, não é porque não conseguimos responder aqui que vocês vão ficar sem resposta. É importante, quem não conhecia, passou a conhecer, segue lá a Mundial Vistos e manda o direct lá para a Bia. Vocês vão ser muito bem atendidos, né? Pessoal aqui voltando assim, quando volta as entrevistas, só para responder mais Em uma vez, breve. porque é a coisa mais importante, em breve, a gente já falou aqui, pelo menos em 2 momentos, a expectativa, os agendamentos de abril estão mantidos por enquanto, né, Bia? Tá, por E enquanto tá. por Todos. enquanto sim, e só resta a gente esperar e torcer pelo melhor, porque em outros lugares aí já voltaram. Bom, eu previ da gente fazer 1 hora de live, a gente já está com 1h10 mais ou menos aqui nas minhas contas. Passamos um pouquinho. Acho que deu para responder muita coisa, deu para passar aí a mensagem, apresentar para quem não conhecia. Foi um prazer, Bia, ter você aqui. Eu acho que, pelo conteúdo tão bom, é muito provável que a gente possa fazer outra conversa dessa em outro momento, porque traz muito conteúdo, muita informação aqui para quem nos segue. E agradecer também quem veio junto contigo aí acompanhar, que foi muito bom a participação de todo mundo, enriqueceu muito aí a live, foi muito, muito legal. Sem dúvida. Eu que agradeço, né, pelo convite, me coloco aqui à disposição. Adoro falar. Não sei se eu já te falei, né, mas eu já dei muita aula, então assim, eu adoro passar informação, sabe? Uhum. Fornecer conteúdo mesmo, porque eu acho que mais do que qualquer coisa, em primeiro lugar, nosso papel é distribuir, né? Eu acho que dividir o conhecimento que a gente adquire, porque assim a gente fica cada vez mais inteligente também, né? A gente adquire mais conhecimento. Conhecimento, quando você passa para alguém, você não perde, você só soma para quem está recebendo. Então, conhecimento é Exatamente. isso aí, a gente tem que passar para frente sem dó.
né? Então, tá, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu fico aí à disposição. Quando, né, vocês quiserem chamar, pede aí. Fala assim, ó, Michel, chama aí de novo que a gente quer falar um pouco mais. E o Michel me Com convidou. certeza. Foi a primeira de muitas, eu espero, que a gente possa trocar muito aí nessa retomada que vem aí. E boa sorte aí para todo mundo que falou com a gente, que está esperando reabrir a parte de vistos. Eu espero que vocês consigam fazer da melhor forma. Quem for fazer por conta própria, não perca a oportunidade de acompanhar a Mundial Vistos. E quem precisar dessa ajuda, dessa comodidade, vai lá e fala com a Bia, com a equipe toda, que eu tenho certeza que vai dar tudo muito certo. Isso mesmo. Gente, quem quer aprender, né, tirar dúvida, vai lá no YouTube e vê os vídeos. O vídeo ensina muito. Eu falo que quem assiste a maioria dos vídeos aqui faz um curso. gente, a taxa é cara demais para a gente desperdiçar e tomar um não lá. Então, pensem com carinho nisso aí, tá bom? Uma boa noite aí para vocês, Bia, mais uma vez, um beijão. Fica com Deus aí, a gente vai se falando. Os ouvintes também, né, gente? Obrigada pela participação, viu? Maravilhoso. E eu aguardo vocês lá, né, no nosso canal também, para tirar a dúvida de vocês, ok? Isso aí, combinadíssimo. Beijão, Obrigada, gente. Michel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.